A história da série The Legend of Zelda é complexa e intricada, envolvendo múltiplas linhas do tempo e repetições de personagens principais, o Link, o Zelda e o Ganon, em um ciclo eterno de conflito e heroísmo. A trama se desenrola através de diferentes épocas e reinos, onde o bem e o mal lutam pelo controle de poderosas relíquias conhecidas como Triforce. E como ao longo dos 28 jogos da saga, Nintendo não faz muita questão de contar uma história linear e fácil de entender, hoje resolvemos trazer para vocês a ordem cronológica dos acontecimentos principais dessa série de jogos. Bem, meu nome é Lucas, o seu apresentador de hoje, e antes de irmos para a história do Link e da Zelda, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e confira o nosso site newage.gg. Lá realizamos campeonatos semanais de diversos esportes, oferecendo sempre premiações especiais em dinheiro. E caso você não seja do competitivo, lá também temos a aba de notícias, a qual eu faço resenhas diárias sobre o que está acontecendo no mundo dos games. Vale a pena conferir. Agora, sem mais demoras, vamos pro vídeo. Em um passado distante, os deuses Jin, Nairo e Fairy criaram o reino Hyrule e a Triforce, uma relíquia composta por 3 triângulos dourados representando o poder, a sabedoria e a coragem, forças que representavam cada uma de suas virtudes. Inclusive, esses aspectos também estão intimamente ligados aos principais personagens da série, o Ganondorf representando o poder, a Zelda representando a sabedoria e o Link representando a coragem. Na história do game é dito que quem possui a Triforce completa terá qualquer desejo seu realizado, o que a torna um objeto de grande importância e disputa ao longo da história da série. Por isso o artefato foi confinado à deusa Hylia, que mais tarde se reencarnou como a princesa Zelda. Inclusive, a relíquia é frequentemente alvo das ambições do vilão Ganon, que deseja obter a Triforce para governar Hyrule e expandir seu domínio. Mas isso vamos destrinchar daqui a pouco. Primeiramente, vale ressaltar que contarei a história na ordem cronológica para facilitar o entendimento de vocês, já que os diversos games da franquia se passam em diferentes momentos da história. Inclusive, por muito tempo houveram diversas teorias sobre essa ordem cronológica, até que a Nintendo lançou oficialmente sua própria linha do tempo por meio de uma imagem divulgada nas redes sociais, que o André, o nosso queridíssimo editor, vai colocar aí pra vocês. E claro, utilizamos essa imagem para embasar nossa narrativa, então vamos lá. A história começa na ilha flutuante de Skyloft, onde Link, um jovem estudante da Knight Academy, vive pacificamente. Um dia, sua amiga de infância, Zelda, é levada por um tornado para a superfície do mundo abaixo, uma terra desconhecida e perigosa. Guiado pela misteriosa espada conhecida como Goodness Sword e sua companheira espiritual, Fi, Link embarca em uma missão para resgatar a Zelda. Durante sua jornada, Link descobre que ele é o escolhido pela deusa Hylia para cumprir uma missão sagrada. Ele deve reunir as 3 chamas sagradas que estão escondidas em diferentes templos e forjar a lendária Master Sword. Ao completar esses desafios, Link também descobre sua conexão com a Triforce, que se manifesta através de sua coragem e determinação para enfrentar as diversidades em seu caminho. Enquanto isso, Link descobre a verdadeira ameaça que assola o mundo, Demise, uma entidade maligna que uma vez tentou destruir a humanidade e conquistar a Triforce. Hylia havia selado Demise no passado, mas seus seguidores, liderados pelo sinistro Ghirahim... estão trabalhando para revivê-lo e consumar sua vingança. Depois de forjar a Master Sword e reunir a Triforce, Link enfrenta... Vai tomar no... Interrompemos nossa programação para transmitir o... Depois de forjar a Master Sword e reunir a Triforce, Link enfrenta Ghirahim e Demise em uma batalha final épica. Ao derrotar Demise, Link acaba desencadeando uma maldição que condena os descendentes de Hylia e do herói escolhido a enfrentar o ódio de Demise em um ciclo sem fim.
Após eventos de The Legend of Zelda Skyward Sword, onde Link derrota Dempsey e estabelece as bases para o reino de Hyrule, a história continua com The Legend of Zelda The Minish Cap. Nesse jogo, Link enfrenta o maléfico feiticeiro Veth, que busca o poder da Force Sword e transforma a Princesa Zelda em pedra. Ao longo de sua aventura, Link faz amizade com um estranho de chapéu falante chamado Islo. Link faz amizade com um estranho de chapéu chamado Islo, que revela ser um Minish amaldiçoado por Veth. Juntos, eles trabalham para restaurar a Force Sword, derrotar Veth e reverter a maldição que afeta Zelda e Islo. Depois de The Minish Cap, a história prossegue em The Legend of Zelda Force Words, onde Link e Zelda descobrem que Veth retornou e está ameaçando Hyrule mais uma vez. Para enfrentá-lo, Link deve usar a Force Word, que o divide em 4 links de cores diferentes. Os 4 links embarcam em uma jornada para resgatar as donzelas aprisionadas por Veth e salvar Hyrule de seu domínio maligno. A história unificada culmina em The Legend of Zelda Ocarina of Time, um dos jogos mais icônicos e conceituados da série. Neste título, Link é um jovem garoto que vive na floresta de Kokiri sob a proteção da grande árvore Deku. Certo dia, ele é convocado pela árvore para embarcar em uma missão que o levará por todo o reino de Hyrule. A grande árvore revela a Link que um grande mal está se espalhando pelo reino, e a única maneira de impedi-lo é reunir as 3 pedras espirituais e obter a lendária Ocarina do Tempo. Com a Ocarina e as pedras espirituais, Link pode abrir o portão do tempo, assim encontrando a lendária espada Master Sword, ganhando a habilidade de viajar no tempo. A grande missão de Link nesse jogo é reivindicar Triforce, o poderoso artefato capaz de realizar desejos, antes que o vilão Ganon, o Rei dos Ladrões, possa alcançá-lo. Link conhece a Princesa Zelda, que compartilha suas visões sobre o perigo de Ganondorf representa para o reino de Hyrule. Juntos, eles planejam frustrar seus planos maléficos. Entretanto, ao abrir o portão do tempo e viajar 7 anos no futuro, Link descobre que sua ação permitiu que Ganondorf obtivesse a Triforce do poder e mergulhasse Hyrule no caos. Agora, como o herói do tempo, Link deve despertar os 7 sábios, seres mágicos que protegem os templos elementares, e derrotar Ganon para restaurar a paz em Hyrule. Sua jornada o leva a explorar masmorras, resolver quebra-cabeças e enfrentar inimigos poderosos, enquanto aprende a verdade sobre a própria identidade e destino. Ao derrotar Ganondorf e salvar Hyrule, a Princesa Zelda envia Link de volta ao passado para que ele possa viver sua infância perdida. Essa ação resulta na divisão da linha do tempo em 3 ramos distintos: a linha do tempo do declínio, a linha do tempo do adulto e a linha do tempo do jovem, cada um com suas próprias aventuras e desafios. Após a divisão da linha do tempo causada pelas ações de Link e de Zelda em The Legend of Zelda Ocarina of Time, as aventuras de Link continuam em 3 ramos diferentes. E é aqui que começa a complicar, mas vamos por partes. Primeiro, a linha do tempo do declínio. Neste ramo, Link é derrotado por Ganon em Ocarina of Time, permitindo que o vilão conquistasse Hyrule e se apoderasse da Triforce completa. Eventualmente, os 7 sábios selam Ganon e a Triforce no Reino Sagrado. The Legend of Zelda A Link to the Past acontece nessa linha do tempo, com um novo Link enfrentando o feiticeiro Agartha e posteriormente Ganon para recuperar a Triforce e restaurar a paz em Hyrule. Outros jogos dessa linha são Link's Awakening, Oracle of Ages e Oracle of Seasons, A Link Between Worlds e Triforce Heroes. Na linha do tempo do adulto, Link derrota Ganon em Ocarina of Time e é enviado de volta ao passado por Zelda, deixando o futuro sem Link. A ausência do herói permite que Ganon retorne, e as deusas de Hyrule decidem inundar o reino para selá-lo junto com o mal. The Legend of Zelda The Wind Waker se passa nesse mundo inundado, onde um novo Link embarca em uma jornada para resgatar sua irmã, a Ariel, a qual só aparece nesse game e, claro, mais uma vez, finalmente enfrenta Ganon.
Na linha do tempo do jovem, neste ramo, Link retorna à sua infância após derrotar Ganon em Ocarina of Time e alerta Zelda sobre os planos malignos do vilão. Junto, eles conseguem impedir Ganon de obter a Triforce, e Link parte em busca de sua amiga fada Nave. Essa busca leva Link a The Legend of Zelda Majora's Mask, onde ele é transportado para a Terra Amaldiçoada de Termina, ameaçada pela queda iminente da Lua. Essa mesmo com o cara assustador que tá aparecendo aí. Ao longo dessa linha do tempo, Link também enfrenta novos desafios em Twilight Princess e Force Words Adventures. Agora indo para 2017, com o lançamento de The Legend of Zelda Breath of the Wild, meio que perdemos a noção real em que parte temporal está indo o rumo da saga. Sabemos apenas que ele é um jogo que se passa muito tempo após os eventos de Ocarina of Time. E embora a Nintendo não tenha confirmado oficialmente em qual das 3 linhas do tempo o jogo se encaixa, existem referências e conexões com todos os ramos da linha do tempo. A história de The Breath of the Wild começa com Link acordando 100 anos em um santuário chamado Shrine of Resurrection. Sem memória do seu passado, ele descobre que Hyrule foi devastada pela grande calamidade, causada pelo retorno de Ganon, também conhecido como Calamity Ganon. Ganon corrompeu antigas máquinas conhecidas como Guardians e as bestas divinas, transformando-as contra o povo de Hyrule. Link, antes de ser colocado em animação suspensa, era o campeão de Hyrule e protetor da princesa Zelda. Ele foi gravemente ferido durante a batalha contra a Calamidade e Zelda usou seus poderes para selar Link no santuário e sacrificar, prendendo assim Ganon em um castelo para evitar sua completa ressurreição. Ao longo do jogo, Link explora um vasto mundo de Hyrule e recupera suas memórias perdidas. Ele trabalha com os espíritos dos 4 campeões caídos que eram pilotos das bestas divinas para libertar as bestas do controle de Ganon e restaurar seu poder. Além disso, Link enfrenta inúmeros desafios em santuários e masmorras espalhados por Hyrule, melhorando suas habilidades e adquirindo equipamentos poderosos. No clímax do game, Link enfrenta Calamity Ganon e finalmente Dark Beast Ganon, derrotando com a ajuda do arco e flechas sagrados e do poder de Zelda. Com a vitória, a princesa Zelda é libertada de seu cativeiro e Hyrule começa o processo de reconstrução e cura. Breath of the Wild apresenta várias referências e conexões com jogos anteriores da série, incluindo locais icônicos e personagens e itens marcantes. A quantidade exata de tempo que se passou desde Ocarina of Time não é especificada, mas é sugerido que milhares de anos se passaram. Essas referências, no entanto, não esclarecem completamente em qual linha do tempo Breath of the Wild se encaixa, deixando espaço para interpretação e especulação por parte dos fãs. Quem sabe agora, com o lançamento do Tears of the Kingdom, novo jogo da saga que se passará pouco tempo depois dos acontecimentos do jogo anterior, nós possamos ter respostas para essas perguntas. Enfim, esse foi o resumo da história dos jogos de The Legend of Zelda, em ordem cronológica, pelo menos até o Breath of the Wild. Tomara que esse vídeo sirva para esclarecer um pouquinho toda a lore dessa saga tão clássica e o motive a jogar o próximo jogo da franquia que vai sair nesse mês de maio. E aí, entendeu um pouco melhor essa história? Acha que eu esqueci algum acontecimento ou preferia que eu desenvolvesse melhor algum jogo? Inclusive, qual é o seu jogo favorito de Zelda? Comente aqui no campo de comentários que estamos ansiosos para saber. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, galera, e até a próxima!